Fala galera, professor Renan Rosa com vocês, professor de Física do Castro Barreto. Hoje o nosso bate-papo será sobre curto-circuito e medidores. Galera, esse assunto está no capítulo 4 do nosso material didático e nós vamos resolver agora os exercícios de fixação. Então vem comigo, galera. Esse primeiro problema é um problema bem conceitual, tá? A gente vai ter que analisar alternativa a alternativa. Então vem comigo aqui, vamos analisar aqui sobre o funcionamento de voltímetros e amperímetro. Letra A. A resistência elétrica interna de um voltímetro deve ser muito pequena para que, quando ligada em paralelo, as resistências elétricas de um circuito não alterem a tensão elétrica que se deseja medir. Galera, isso aqui não está errado simplesmente só por causa de uma palavra. Ó. Paralelo. Tá? Ele não deve ser ligado em paralelo, ok? Deveria ser ligado em série. Letra B. A resistência elétrica interna de um voltímetro deve ser muito alta para que, quando ligado em série, as resistências elétricas de um circuito não alterem a tensão elétrica que se deseja medir. Mesma coisa, tá? É uma palavrinha mudando sentido, ó, esse muito alto. Você percebe que quando eu li a primeira vez, já tem uma entonaçãozinha ali que me assustou. Não tem que ser muito alto. Letra C. A resistência elétrica interna de um amperímetro deve ser muito pequena para que, quando ligado em paralelo, as resistências elétricas de um circuito não alterem a intensidade da corrente elétrica que se deseja medir. Paralelo, galera. Sempre em série, tá? B. A resistência elétrica interna de um amperímetro deve ser muito pequena para que, quando ligada em série, beleza, as resistências elétricas de um circuito não alterem a intensidade de corrente elétrica que se deseja medir. Perfeito, galera. Tranquilo. Vamos ver a outra aqui onde que está errado. Ó. A resistência elétrica interna de um amperímetro deve ser muito alta. Não tem que ser muito alta, tem que ser baixa, galera. Então, letra B. Um amperímetro, instrumento usado para medir a intensidade da corrente elétrica de um circuito constituído de geradores, receptores, resistores, etc. A maneira correta de se conectar um amperímetro a um trecho de um circuito no qual queremos determinar a intensidade da corrente é... A gente viu agora, né, pessoal? Série, sempre série. Vamos lá. Mesma coisa aqui, um exercíciozinho conceitual também. Vamos analisar alternativa por alternativa. Para se medir a queda de potencial de um resistor, deve-se colocar um amperímetro em paralelo com o resistor? Não, né, galera? Série, sempre série, galera. Para medir a corrente através de um resistor, deve-se colocar o voltímetro em paralelo com o resistor? Série. Para se medir a corrente através de um resistor, deve-se colocar um amperímetro em série? Perfeito. Então, somente a alternativa 3 é a correta. Galera, presta atenção aqui, esse é um problema com bastante etapas, tá? A gente vai ter que usar aqui alguns conceitos acumulados durante o nosso curso aqui. Então é o seguinte, ó, tem um circuito, tá? Tem essa ligaçãozinha aqui bonita, né? Simpática. Então é o seguinte, esse resistor aqui, ó, eu até anotei aqui de novo, ó, R1, R2, R3 e R4, é o seguinte, o R1 ele está em série com R4, assim como o R2 está em série com R3. Então, anotei aqui para você, o R1 e R4 em série, R2 e R3 em série. E o problema nos informa que é o seguinte, ó, o R3 é igual a R2, que é igual a 2 vezes o R1, ok? Pela teoria da ponte de Wheatstone, nome bem complicado de falar, né? Ele fala o seguinte, ó, o R1 vezes o R3, ele vai ser igual o R2 vezes o R4. Então, ó, tá vendo aqui? São os opostos. Ó. R1, do outro lado, que está o R3. Se eu multiplicar esses dois, o produto será igual ao R2 vezes o R4, ok? Aí ele falou o que para você? R3 é igual a R2, que é igual a 2 vezes R1, certo? Ó, aplicando aqui a teoria da ponte, eu tenho R1, R3. Quem é o R3? 2 vezes o R1. R2, quem é o R2? 2 vezes R1.
e o R4 que eu não sei quem é. Então, quando eu multiplico isso aí, o que eu tenho? Tenho 2 vezes R1 ao quadrado igual a 2 vezes R1 vezes R4. Dá para simplificar? Dá. Quando eu simplifico aqui, ó, dá que o R1 é igual ao R4. Beleza, tá ok. Vamos lá. Vamos lá. Se o R1 está em série com o R4, eu posso achar a resistência equivalente entre esses dois. Assim como eu posso achar entre R2 e R3. Vamos lá. Quanto equivale o R1 e R4? R1, R1 e R4 vale quanto? R1. R2 e R3 valem quanto? 2 vezes R1. Então, fazendo essa continha aí, eu tenho que a resistência equivalente entre R1 e R4 vale 2R1. E entre R1 entre R2 e R3, o que eu tenho? Eu tenho 4R1. Beleza? Então, vamos lá. Vamos redesenhar esse negócio aí para ver como é que fica. Quando eu faço essa associação em série com essa aqui, esses dois resistores eles passam a ser 1. Que é esse cara aqui que eu achei, 2R1. Ó, R1, R4, 2R1. E desse lado aqui, ó, 4R1. Ó, o 4R1. Então, o meu circuito, essa parte aqui, ó, que tem um balãozinho, ele deixa de ser esse balão e passa a ser esse cara aqui. Só que o que acontece? Esses dois caras aqui eles estão em quê? Em paralelo. Como são duas resistências em paralelo, eu posso fazer o produto pela soma. Fazendo a REC entre esses dois resistores, né? Então eu vou ter aqui, ó. O que é o produto pela soma? Multiplico eles dois e divido pela soma deles dois. Então, 2 vezes R1 vezes 4R1 dividido por 2 vezes R1 mais 4R1. Essa resistência equivalente dá 4R1 sobre 3. Então, galera, quando eu chego nesse ponto aqui, eu posso aplicar agora a lei de Paulet. É o quê? A corrente igual a força eletromotriz, a tensão, dividido pela resistência. Que resistência é essa aqui? Ó? Nota que tem uma resistência isolada aqui, sozinha aqui. É essa resistência. Mais a REC. Que REC? A REC que eu achei desse balãozinho aqui, tá? Então eu tenho tudo. E ele está querendo descobrir o quê? Ele está querendo descobrir o valor do somatório das minhas resistências. Então vamos lá. Vamos lá. Ó, a minha corrente, ele falou aqui, ó, ela vale 1 ampere. A minha tensão, ela vale quanto? Ó, aqui ó, no circuito, aqui, ó, vem comigo. 6 volts. Beleza, people? Dividido pela minha resistência. Quem é minha resistência? 4. Que 4 é esse? Ó? Esse 4 aqui, ó. Ok? Mais a REC. Quanto é que vale a REC? 4 terços de R1. Então, resolvendo essa álgebra aqui, o que eu vou fazer? Eu vou botar o R1 em evidência, tá? Porque é o cara que eu quero achar. Quando eu resolver essa álgebra, eu descubro que o R1 vale 1,5 ohms. Aí vamos lá para a minha pergunta. Ele quer saber quanto que é R1 mais R2 mais R3 mais R4. Se o R1 é igual a R2, que é igual a 2 vezes o R1, o que vai acontecer? 2 vezes R1 dá 3. Então o valor do R3 e do R2 vale 3. E quanto é que vale o R4? O R4 não é igual a R1. O R1 não vale 1,5. Então, quando eu somo R1 mais R2 mais R3 mais R4, eu tenho o valor que ele está me pedindo, que é igual a 9 ohms. Beleza, galera? Pessoal, forte abraço para vocês aí. Até nosso próximo encontro.